tarde. Fala aí. Eu tô bem fisicamente, hein? Me impressionei da minha perna, cara. Deve ser alguma... Deve ser. A perna esquerda lá. Ó. Que isso? Mano, uma semana que não foi daquele jeito que o torcedor do Cruzeiro esperava, muito menos o elenco. Vamos esperar ela terminar, né? Esperar terminar. Os precipitados comem cru, né? E o que esperar, então, o que falar para o torcedor para esse jogo de domingo? O pessoal tem que confiar mesmo? O torcedor sabe que ele pode confiar na equipe do Cruzeiro. Nós demonstramos isso em várias oportunidades, principalmente, né, no ano passado. Eu estou me referindo a esse grupo. E vamos demonstrar novamente no domingo que ele pode confiar na gente. A gente viu desde o início a união do elenco durante os trabalhos e durante também os jogos, e principalmente no momento da lesão do Fred. Que peso tem a presença dele hoje aqui na Toca, ao lado dos demais companheiros? Ele, claro, veio para dar essa força para o pessoal. Que peso tem o Fred aqui na Toca hoje? É importante nós todos estarmos bem juntos nesses momentos. Os momentos de dificuldades requerem exatamente isso. É o tipo de sentimento que você desenvolve nos grupos. E quando consegue realmente exercer na prática, isso pode fazer diferença. Então, o carinho dele para com a gente é uma retribuição ao carinho que todo o grupo teve com ele no momento da sua lesão, certamente. Mano, boa tarde. Em relação à escalação do time, você pensa na... Você quer saber? Claro. No retorno do... Nem eu sei ainda, então não posso te avisar. Em relação ao Edilson, que planos que você tem para a partida? Em relação ao David também, ele será relacionado para o jogo? Tenho planos. Os dois estarão relacionados. Outra pergunta antes do primeiro jogo da final, o Cruzeiro era apontado como favorito, tinha vantagem dos dois empates, jogar para uma vitória e uma derrota pela mesma diferença, e a situação agora se inverteu, com o Cruzeiro precisando vencer por 2 gols de diferença. Como que você avalia essa mudança de cenário e de que forma que isso pode afetar o seu time em campo no domingo? Olha, não era o que queríamos, certamente, né? Não vamos ser demagógicos, mas são exatamente as coisas que acontecem com todos no futebol, né? Acontece com grandes, acontece com pequenos. Semana passada, ou essa semana, viu o City tomar 3 do Liverpool. Certamente, quando foi iniciar o jogo, não tinha essa expectativa, né? E é uma das equipes do mundo que mais investiu em termos de dinheiro. Então, só para colocar a coisa dentro da realidade que é o futebol, né? O que vale é aquilo que acontece lá dentro do campo, né? E porque não fizemos bem os primeiros 90 minutos, ou não fizemos bem uma parte desses 90 minutos, deixamos escapar uma vantagem que construímos no campeonato inteiro. E agora teremos 90 minutos para recuperá-la. Mas temos condição de fazer isso, né? Sabemos contra quem vamos jogar, a qualidade do adversário, a grandeza dele, tudo sabemos isso. Mas sabemos também que o futebol que aconteceu lá também pode acontecer aqui. Mano, torcedor cobrando mudanças, querendo alterações, mas a gente sabe que o elenco do Cruzeiro é um elenco bem seguro. Queria saber de você o seguinte, você acabou de confirmar aí, o David vai estar relacionado para o jogo. O Cruzeiro precisa fazer 2 gols e o último jogo jogou sem atacantes, você até explicou na coletiva pós-jogo, né, a situação do Sassá, não aguentava jogar os 90 minutos. Como é que está aí o David, o que você projeta para ele para o jogo e o que você planeja entrar com um time diferente em relação ao último jogo com o Atlético para sair campeão mineiro? Primeiro, vamos falar sobre as terminologias e as avaliações. O Cruzeiro não entrou sem atacantes em campo. Ninguém entra sem atacantes, né? Porque a gente sabe que para vencer um jogo eles são parte importante.
desse processo todo. Não entrou com homem de área, mais de referência com o Sassá, porque ele não tinha condição de jogar 90 minutos. E acho que quem viu o segundo tempo inteiro notou. Primeiros 25 minutos, 30, teve bastante explosão, conseguiu disputar e tal, mas nos últimos 15 já estava com um pouco de dificuldade. Então, certamente, se ele tivesse condição de 90 minutos, ele teria iniciado. Temos jogadores com características diferentes, já jogamos assim em outras circunstâncias, jogos importantíssimos jogamos assim, e não vai ser por isso ou por aquilo que o Cruzeiro vai deixar de ganhar o campeonato. Ele vai jogar para ganhar o campeonato, com qualquer formação. E vai jogar bem no domingo para buscar aquilo que precisa. Mano, você falou sobre a condição do Sassá no último jogo e o fato dele não ter entrado jogando. Para esse jogo, ele já está bem fisicamente? Começa no time titular? Só se houvesse um milagre de quarta-feira até hoje. As coisas não são assim como, às vezes, a gente gostaria até que fosse. Mas 48 horas, 72 horas, não é o suficiente para você dar uma condição tão diferente para um jogador. Podemos inverter a ordem das coisas, o futebol é assim, e fazer o inverso do que fizemos, levar até onde pode. Essas são as estratégias de um jogo, e as dúvidas que às vezes nós temos que conciliar. Vamos tentar escolher o melhor. Beleza. Com relação ao Raniel, ele tem um contrato até 2022 com uma multa de rescisão milionária, são 100 milhões. É um jogador que o Cruzeiro tem que, realmente é um valor muito grande, que o Cruzeiro tem que cuidar e já ficar atento para o mercado exterior, não ficar de olho em cima dele? Olha, eu acho que esse é um assunto que eu vou deixar para tratar na outra semana, com mais tempo. Hoje a gente tem outras prioridades, temos uma final para jogar, vamos procurar ficar focado nisso. Acho que não é hora de falar de negócio, de futuro. Nosso futuro é domingo às 16 horas. Mano, o Atlético está numa situação bem confortável, né? Uma vantagem boa. Como é que vocês trabalham para não deixá-los ficar tão confortáveis assim? Porque vão poder jogar reativamente, tem a vantagem de jogar pelo empate, até perder por um gol de diferença. O que vocês vão fazer para não deixá-los ficarem tão bem no Mineirão? Bom, vamos tentar tirar eles da zona de conforto que não conseguimos tirar lá. Ou só conseguimos fazer em parte do segundo tempo. Estrategicamente estamos pensando aquilo que podemos fazer diferente, e podemos fazer melhor, mas esses são os segredos da disputa. Eu acho que nenhum treinador vai chegar antes da final e dizer, olha, vamos fazer isso, aquilo. Eu acho que não existe essa possibilidade. Esperamos ser todos melhores do que fomos no domingo passado e acho que se conseguirmos ser muito próximo daquilo que fomos até aqui no campeonato, podemos ambicionar o título. Mano, você falou sobre os planos para o Sassá, eu queria saber também sobre os planos para o Raniel. Ele vai ter condição de ser relacionado para o domingo? Vamos ver. Ainda não posso te garantir. E outra coisa sobre o Otero, ele foi bem contra o Cruzeiro, foi bem agora na quarta-feira. O Cruzeiro vai fazer uma marcação especial em cima dele para tentar evitar faltas próxima à área, sabendo que ele é perigoso nesse tipo de jogada? Vai ter que fazer marcação sobre todos os outros jogadores, porque ele não cobra só as faltas que ele sofre, né? Na verdade, ele é um grande cobrador de faltas, e nós certamente vamos ter o cuidado de não fazer faltas próxima à área mesmo. Agora não podemos marcar frouxo, porque aí se marcarmos frouxo, outros jogadores vão se sobressair, criar jogadas e decidir o jogo. Então, achar esse ponto de equilíbrio é algo que nós estamos trabalhando entre a motivação e o controle emocional, entre a força, o ímpeto e a inteligência, para saber jogar um jogo como vai ser jogado. Porque já enfrentamos uma situação extremamente difícil na volta do segundo tempo, no jogo passado, porque você está tomando 3-0 e tem que voltar para o segundo tempo, diminuir e não dar espaços, e não dar contra-ataque, e não dar um monte de coisa. A equipe entendeu bem, correu alguns riscos na última parte que precisava correr, mesmo nessa hora foi equilibrada. Então, são ensinamentos que vamos tentar repetir para fazer bem feito aquilo que precisamos fazer. Mano, você já disse que o Sassá não tinha condições na quarta-feira de jogar os 90 minutos, também já falou que não sabe ainda ou não decidiu se vai poder contar completamente com o Raniel. Existe, portanto, uma chance de você entrar no domingo com a mesma formação que o time começou na quarta-feira, e você entende que é uma formação que deu certo, essa formação do ataque, no caso?
Vamos esperar. A formação só 1h15 antes do jogo. Ô, mano, e sobre quarta ainda, conversando com alguns analistas, a avaliação é de que em alguns momentos o Cruzeiro, além da boa marcação do Vasco, sentiu talvez um pouco de dificuldade da confiança, de arriscar alguma jogada diferente. Esse fator psicológico é algo que você tem trabalhado também para os jogadores não se abaterem, saberem que é uma final e que não pode ter nenhuma timidez? Os títulos são para os grandes. Você pode jogar o campeonato inteiro, mas você só vai ser campeão se na hora da decisão saber ser grande para ser campeão. Já fizemos um bom campeonato, temos jogos jogados muito bem, temos número de gols bem executados, mas teremos que fazer isso nos últimos 90 minutos. E o futebol exige coisas que você não pode abrir mão. E uma delas é a ambição, é a confiança individual, né? Falamos sempre de organização, os técnicos se preocupam muito com isso. Eu acho que é a parte do técnico, na verdade, organizar a equipe para deixar os jogadores o mais à vontade possível para usar o seu talento individual. E certamente vamos ter que ter isso em momentos importantes. A ambição, o drible para abrir uma jogada, não ter medo de cometer o erro, por exemplo, né? Porque já dizia um técnico experiente que quem... Como é que é a história? Quem tem medo de... ganha. Isso aí. Congratulations. Quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. Ô, mano, o David podendo ser relacionado agora pela primeira vez. Samuel. Tudo bem, né? My friend. Yes. Se precisar, ele tem condição para 30, 45 minutos pelo menos? O que você pode planejar em termos dessa característica de um jogador que é difícil hoje até no futebol brasileiro encontrar? É um jogador que tem condição para jogar a última parte do jogo. Se tiver que entrar, vai entrar numa segunda parte para fazer algo específico que é a sua característica. Abrir a jogada, jogar do flanco, partir com drible para cima de um jogador de defesa, né? É a característica dele, ele vai entrar especificamente se tiver que entrar para fazer isso. O Cruzeiro talvez aí vivendo um momento quase que semelhante ao que foi nessa mesma época no ano passado, né? A final do estadual. Quase semelhante. Final diferente. Que eu usei, quase semelhante. Eu concordei com você. Ah, então tá. Para mudar uma reviravolta nesta final, a postura tem que ser diferente, e mais do que isso, não significa necessariamente troca de peças para esse jogo de domingo, mano, para inverter essa situação que o Cruzeiro tem? Eu acho assim, a experiência de futebol que eu tenho e que já vivi muitas vezes, é relativamente fácil você falar só de postura, né? E é muito comum, às vezes, quando o time não consegue imprimir velocidade ou quando não consegue construir jogadas, o torcedor no estádio gritar, né? Aquela velha massa, queremos raça, queremos raça, queremos raça. Se o futebol fosse tão simples assim, né? Nós contratávamos um motivador, ele motivaria o time entraria dando cabeçada em todas as bolas e tal, e nós venceríamos o jogo. Mas não é assim. Tem jogo de futebol no meio disso, tem estratégia, tem qualidade do adversário, né? E tem a nossa qualidade também. Eu penso que nós podemos fazer melhor várias coisas que fizemos lá, inclusive a questão tática do jogo e de estratégia do jogo, que é a minha parte. E é isso que estou trabalhando bem, para deixar bem ajustado, para que os jogadores possam transmitir a ideia para o torcedor que estamos completos como equipe e aí sim poderemos lutar pelo título. Mano, né, na minha última pergunta eu perguntei sobre formação de domingo, você já disse que não quer falar, mas aqui também tinha uma pergunta embutida sobre a formação de quarta-feira. Essa formação sem o centroavante fixo, ou sem pelo menos Sassá, Raniel, enfim, é uma formação que você considera que deu certo em algum momento, ou que pode dar certo ainda? Nós tivemos que usar ela na decisão do título do ano passado, contra o Flamengo. Que perdemos Raniel por 5 minutos de jogo, vocês estão lembrados, e nós tivemos que usar Arrascaeta e Thiago Neves. Sobe estava suspenso. Estou bem de memória, né? Fizemos essa formação contra o Grêmio, num jogo de volta, que colocamos Elber,
pela direita, porque precisávamos fazer, porque era uma equipe que tinha um meio de campo que conseguia estabelecer superioridade contra quase todas as equipes. Não fizemos aquilo para, quem sabe, ganhar o jogo no primeiro tempo. Fizemos para conter um adversário que fazia gols em todos os primeiros tempos, contra todo mundo, e decidir o jogo.